Fala pessoal, aqui é o Sérgio Dantas, mais conhecido como Serginho, representante comercial da Albacete da Eliodin aqui no Nordeste. E hoje eu tô vindo aqui para poder tirar aquela grande dúvida de você que está pensando em comprar uma banheira ou uma spa de hidromassagem e não sabe por onde começar ou como escolher. Bom, o primeiro ponto é distinguir o que é uma banheira do que é uma spa. Bom, banheira, como já deriva o próprio nome, já é de se imaginar que ela é para dentro do banheiro. Então ela tem muito mais a ver com higiene pessoal, relaxamento, algo muito mais intimista. Quando a gente fala de spa, já é um pouco diferente, afinal você está falando de algo social. Não é à toa que spa tem porta-copo, ou seja, você vai estar no churrasco com seus amigos, tomando uma cerveja, e aí você vai numa spa, faz uma hidromassagem e tudo mais, enquanto na banheira a gente tem saboneteira, porque é justamente voltada para os sais de banho, para você realmente fazer aquele relaxamento e aquela higienização que você precisa sempre no final do dia. Essa é a primeira diferença entre ambos. Você definindo qual que você precisa, agora vem a questão. E a primeira é: qual formato que eu vou escolher? Afinal, a gente tem as circulares, as triangulares, né, que pode-se dizer que são as de canto, né, e nós temos as retangulares e quadradas, que são as que mais vendem. Bom, o formato ele também tem uma certa diferença e eu vou explicar para vocês agora, que é o seguinte: quando a gente fala de uma banheira retangular, ela é a banheira que ocupa mais espaço. Porém, ela tem a grande vantagem de possibilitar você estar deitado nela. A posição deitado de relaxamento, para a pessoa que está adquirindo uma banheira, é essencial. Enquanto a circular, você não consegue ter uma posição deitada, ela é uma banheira que você vai utilizar sentado. Então, ela, embora também gaste bastante espaço, não tanto quanto uma retangular, ela tem essa questão de você não ter uma posição muito fixa para você fazer o uso da hidromassagem, né? Então, ela não é uma banheira que o pessoal costuma muito ir atrás. Geralmente, o pessoal vai atrás de uma banheira retangular, né? E temos as de canto, que são muito boas para a questão do espaço, que é muito importante e também deve ser levado em consideração, principalmente para o quesito banheiro. Afinal, uma coisa é um banheiro que você está construindo do zero. Agora imagine um banheiro que você já tem construído e que você quer colocar uma banheira lá. Aí nesse ponto tem que ser levado em consideração. É muito importante você entender qual é o formato da banheira que você vai adquirir. Já no spa, como vai para uma área externa, aí já é uma coisa mais tranquila, né? Você consegue escolher um espaço legal, a não ser que seja uma cobertura, que aí o povo costuma realmente optar pelos de canto, né, os triangulares, por conta dessa questão de economizar o espaço. Afinal, quando a gente fala de cobertura, é claro que tem coberturas que são enormes e tem um ótimo espaço. Mas, geralmente, o pessoal opta por não gastar muito espaço para poder ter área de lazer para outras coisas, né? Agora, quando a gente fala de banheiro e spa, tem uma coisa que é muito importante levar em consideração também, que é o tipo de acabamento, né? A primeira pergunta que, geralmente, quando você vai no vendedor, ele vai te perguntar, né? É em gel coat ou é em acrílico? E muitas vezes, né, o consumidor final não faz ideia do que seria isso. Bom, para começar, né? O acabamento é aquilo em que você vai estar em contato, ou seja, aquela área onde você encosta, igual quando você tem uma pia, a área que fica exposta, não a área por baixo, aquela área ali é o acabamento. Na banheira é a mesma coisa. E a gente tem os dois tipos de materiais no mercado brasileiro, que são o gel coat, que é uma tinta à base de resina, e o acrílico, que é nada mais, nada menos do que plástico, né? Afinal, qual que é o melhor? Porque nós temos diferenças de valores e também nós temos diferenças de algumas qualidades que um vai ter e o outro não vai ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, já para você ver, um comparativo entre ambos, para você entender qual que se encaixa melhor para você. Afinal, o acrílico ele é muito bom por conta da durabilidade do branco, ou seja, ele é branco para sempre. Tem fabricante que bota lá 10, 20, 30 anos. Na verdade, se o acrílico é de qualidade, ele tem que durar para sempre. Afinal, é um branco que não se perde. Afinal, você tem aí diversos relatos, né, de quanto tempo o plástico fica na natureza até decompor. É para você ter uma ideia que o plástico ele geralmente ele é muito resistente à ação do tempo. Por isso o acrílico ele é muito utilizado para a área externa por conta disso, quando a pessoa não quer ter um problema de amarelamento, que é algo que acontece muito com o gel, né? E não existe fabricante que você vai encontrar que tenha um gel à prova de amarelamento. Todos os gels perdem a sua tonalidade. É igual a piscina de fibra de vidro, você já viu? Com o tempo, conforme você vai utilizando cloro, por mais que você seja cuidadoso, ou seu piscineiro seja cuidadoso, você vai ver que o azul da piscina de fibra ele acaba se perdendo, ele vai perdendo a tonalidade devido à ação do cloro, mas também à ação do sol,
que também tende a agredir aquela pigmentação e ela, conforme vai passar o tempo, você vai perdendo aquela tonalidade pura que você tinha, né? Agora tem um detalhe que agora eu vou chamar muito para a atenção de vocês. É assim, eu sou representante da Albacete, que fabrica banheiras e spas, e eu não estou dizendo compre a Albacete, existem várias marcas. Claro que o ideal para mim é que vocês comprem a Albacete, mas o mais importante é falar sobre um quesito que acaba sendo deixado de lado pela maioria dos consumidores, principalmente após a pandemia, que é a qualidade, tá? E agora eu vou falar uma coisa muito séria e muito importante, e esse é o tópico mais importante do vídeo. Então, se você está pensando em sair do vídeo, não sai sem ver isso que eu vou falar agora, que é o seguinte: a qualidade, quando a gente fala, ela não se resume somente a uma observação pessoal, tá? Existem uma série de parâmetros que são seguidos, e para isso existe uma entidade, uma autarquia nacional, muito conhecida, mas muitas vezes deixada de lado pelo consumidor. E isso não pode acontecer quando a gente fala de banheira, porque quando a gente fala de banheira, a gente está falando em 3 coisas potenciais danosas juntas, que é a água, a eletricidade e a temperatura. É muito importante você adquirir uma banheira e spa. Não estou dizendo que é obrigatoriamente que seja da Albacete, mas que tenha Inmetro. Não adquira produto sem Inmetro, e eu vou explicar agora por quê. O que acontece é o seguinte, vamos pensar. Eu conheço o meu produto, eu sou fornecedor, então eu conheço muito bem o meu produto. Nessa relação de compra e venda, a pessoa que vai consumir, que vai adquirir aquele produto, geralmente ela não conhece tão bem quanto o fabricante. Geralmente não, sempre, né? E qual que é o problema que existe no meio disso? A chance de um fabricante que tenha mais intenções de tapear a pessoa é muito maior quando ela não conhece esse produto. Para isso, existe essa entidade extremamente importante. E quando eu falo de banheira, gente, escuta assim que eu vou falar bem devagar. O selo do Inmetro é obrigatório. E eu vou explicar o porquê. Toda banheira que atua, como eu falei para vocês, com eletricidade, temperatura e água, ela tem a obrigação de passar pelo Inmetro, porque o Inmetro é essa entidade que entra como um advogado protetor do consumidor final, que não conhece sobre o produto. Então ele é a entidade que tem toda a capacidade técnica de aferir se aquele produto pode ser comprado. E quando a gente fala de um produto que trabalha com eletricidade e água, evidentemente tem que ser obrigatório que o Inmetro dê o ok, que ele diga, olha, esse produto é seguro, você pode comprar. Quando a gente fala de banheiro, a gente sabe que isso se aplica a tudo, mas muito cuidado com o barato que sai caro, tá? A gente está falando de um bem que é caro, um bem que você vai ter na sua área de lazer, que você quer às vezes deixar os seus filhos ali sem estar preocupado, você quer realmente usufruir daquele bem várias vezes ao ano. Então, nesse sentido, você não quer que ele seja danoso para sua casa. Porque eu vou contar uma história para vocês. Existem diversos relatos, tá? De banheira que botou fogo na casa, de banheira que afogou a pessoa porque ela ficou presa no ralo, de banheira que eletrocutou a pessoa. Então, assim, tem diversos relatos e problemas que ocorrem quando a gente fala de um bem dessa magnitude. Tá? É igual aquela história do micro-ondas que bota fogo na cozinha. A banheira tem um potencial maior ainda, para vocês terem uma ideia. Afinal, ela utiliza aquecedores com alta potência. Um aquecedor de banheira convencional, uma banheira pequena, vai ser 8 kW. Você tem ideia de quantidade de energia, da grossura do cabo para um aquecedor desse? Então, quando eu falo de Inmetro, levem muito a sério. Não comprem produto sem Inmetro. O Inmetro, você vai lá no brinquedo do seu filho, você vai ver que tem um adesivinho dele. O Inmetro, ele está presente justamente para garantir que você possa consumir um produto seguro. Afinal, quando ele tem aquela etiqueta, e quando a gente fala de banheiro e de spa, eu vou falar mais uma vez bem devagarinho, é obrigatório. Quando você adquire um produto desses, o Inmetro ele testou, ele avaliou, ele foi até o fabricante, viu que o fabricante é sério, que ele está preocupado com a qualidade, com a melhoria contínua, e aí sim ele deu a chancela dele para que você bote o selo no seu produto e diga, olha, o meu produto foi testado e aprovado. E lembrando, estamos falando de equipamentos que trabalham com água, eletricidade e temperatura.
Então, para que aquele barato não saia muito caro, e em certos casos a gente não pode mensurar sequer o valor, afinal, vidas não têm valor, né? O valor é imensurável. Tome muito cuidado com o barato que sai caro, com os produtos que não têm qualidade, com aquelas promessas maravilhosas, mas que no final você sempre se arrepende. A gente sabe como é que é. Muitas vezes a gente cansa de fazer e contra essa máxima e se arrepender, mas quando a gente está falando de um produto, de um bem que é mais de 10 mil reais, 15, 20, dependendo do modelo, tenha cuidado, tenha pena do seu bolso, tenha pena da dor de cabeça que você vai ter após adquirir um produto desse. Então, nesse sentido, essa é a minha dica que vai. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, me acompanha nas redes sociais. Estamos juntos e até o próximo vídeo, hein? Forte abraço!